novo, que estavam caminhando para a terra ressuscitar, que estavam caminhando para a terra jovem, o único filho de uma mulher que era viúva. E a Bíblia diz que tinha uma grande multidão alegre com Jesus, mas tinha uma grande multidão muito triste com aquela mulher. Triste porque eles estavam levando um defunto, um jovem. Mas quando Deus visita a vida do ser humano, eita meu Pai, quem está do lado nem compreende o auxílio de Deus. Quem está do lado diz, mas como pode? Imagina quem não acompanhou aquele tempo, quando o menino voltando, caminhando com a pessoa que diz, mas como pode? Essa mulher saiu desse jovem morto, ele veio ser enterrado, eu vi ele morrer, eu vi o Senhor para morrer, como pode? Sabe por quê? Muitos perguntam. Porque não recebem a visitação de Deus. Porque não conhecem esse Deus que visita. Igreja, Deus visita, e quando Ele visita, Ele faz muitas coisas. A palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis que Adão e Eva haviam pecado, haviam comido o fruto que Deus proibiu de comer, mas teve um momento em que Deus decidiu visitar Adão e Eva. Escute, quando Deus visita, Ele visita não só para dar vitória a crente, mas Ele visita para botar crente no grupo também, viu? Quando Deus recebeu o sozinho e Ele disse, Adão, onde tu estás? Deus decidiu visitar Adão e Eva, e quando Ele chegou lá, cadê tu? Deus não sabia onde ela estava, igreja? Sabia. Mas muitas vezes Deus nos pergunta para ver se o nosso coração se volta e Ele diz, Deus, eu verdadeiramente te entristeci. Deus visitou Adão e Eva, e Deus perguntou, onde tu estás? Adão disse, Senhor, eu me escondi de ti, porque eu estava nu. Deus, quando visitou Adão e Eva, visitou para que Adão e Eva reconhecessem o pecado cometido. Até obediente. Eu não sei como Deus vai te visitar. Eu não sei como Ele vai visitar a tua família, o teu lar, o teu casa, o teu emprego. Eu sei como Ele tem me visitado. E eu sei que Ele vai te visitar. Que Ele te visite, como visitou a Maria. Quando chegou e enviou o anjo para visitá-la, Ele disse, mulher agraciada, bem-aventurada. Mas muitas vezes, igreja, nós estamos tão desapercebidos com o que Deus é em nossa vida, que Ele precisa nos visitar para nos sacudir e dizer, ei, acorde! Eu não te chamei para isso, eu te chamei para outra coisa. E quando Deus visitou Adão e Eva, Deus visitou para que Adão e Eva reconhecessem que havia pecado diante de Deus. Se você também pecou diante de Deus, Ele também vai te visitar, porque Ele é Deus que visita. Às vezes a gente acha que Deus não visita quem quer ser visita. Muitas vezes Deus visita a gente de uma forma tão tremenda que a gente não compreende, porque não consegue parar de chorar, ou porque não consegue parar de louvar, ou porque não consegue parar de adorar a visitação de Deus. Quando Ele se achega às nossas vidas, Ele faz reboliço. Deus visitou Caim, igreja. Quando Caim estava com o coração amargurado, ele não conseguiu dividir o que tinha em seu coração. E a Bíblia diz que o coração dele estava com maldades, mas Deus visitou ele. Você tem pedido para Deus visitar alguém? Porque se você está orando dizendo, Deus vai dar e vai assim, 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 eu quero te dizer que Ele não vai não. Você precisa pedir a Ele para Ele ir, mas para Ele fazer o que Ele quer fazer. Porque Deus age diferente. Deus não age como eu penso, como você pensa. Porque Deus não age olhando lá agora. Deus age olhando lá na frente. Aleluia. E aquilo que às vezes a gente acha que não é o melhor da gente, é o melhor de Deus para mim e para você. Quando Deus visitou Caim, Deus disse a Caim, Caim, o mal jaz à tua porta. Cabe a tu, Caim, dominá-lo. E a visitação de Deus para Caim, irmãos, foi tremenda. Mas Caim não aceitou a visitação de Deus. Não compreendeu porque
Ele vai visitar a tua vida e a minha vida da forma que eu e você precisa ser visitado por Ele. Deus visita crente e Deus visita não crente. Se você tem orado por alguém que tem lhe afligido, escute o que eu vou lhe dizer. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 19. A palavra do Senhor diz que o inimigo estava afrontando o rei. O rei Ezequias e a afronta era grande, igreja. E o rei Ezequias estava aflito. Estava pedindo a Deus que ele fizesse alguma coisa. Estava dizendo a meu Deus, tu não estás vendo a afronta do inimigo. E Deus decidiu visitar o inimigo do rei Ezequias. E a Bíblia diz que a visitação de Deus naquele dia foi tremenda. Um anjo que Deus mandou visitar o inimigo do povo de Deus. Um único anjo. Quando visitou os inimigos do povo de Deus, 185.000 morreram. Porque como foi ministrado em louvor nesta tarde, ninguém toca em mim e você se Deus não permitir. Não toca! Não toca! E a Bíblia diz que não toca, porque Jesus disse a Pedro, Pedro, seca, o diabo pediu castigo para a tua vida e eu não deixei. Quando tu fores crente, está escrito, porque o diabo também pediu a mesma coisa, mas ele disse, Deus disse, pode tocar, porque eu conheço o fato, eu sei quem eu tenho. Deus pode dizer quem é você, quem sou eu. Ele nos visita cada momento que nós entramos na casa dele. Quando nós choramos sentindo a presença dele, é ele nos visitando. Tem visitações de Deus que são reais aos nossos olhos. Mas tem coisas que quando Deus faz, que quando ele visita a mim e a sua vida, não precisa todo mundo ficar sabendo. O que está dentro do nosso coração, que Deus quando nos visita e tira, o ser humano que está ao nosso lado, ele não vai ver nunca. Se tem angústia dentro do teu coração, pede a Deus que te visite com paz, com alegria, e ninguém vai ver a visitação dele, mas ele vai estar me visitando. Porque ele visita. O milagre da visitação de Deus na vida daquele jovem, o filho da viúva de Naim, foi visível aos olhos da sociedade, porque Deus se fez presente naquele lugar. Deus fez aquele jovem tornar a viver. Ali todo mundo viu, mas tem coisas que quando Deus visita as nossas vidas, só eu e você entende. Só eu e você percebe porque está no oculto e no profundo. E aí quem está do nosso lado nem sabe o que Deus está fazendo. E Deus está movendo dentro de mim, de você. Está nos visitando. Está visitando as áreas da nossa vida. Escute. Aquele que está enfermo precisa da visitação de Deus com cura. Aquele que se encontra enfermo fisicamente precisa que Deus o visite com cura. Mas tem enfermidades dentro de nós, que são enfermidades da alma, que são dores, que são angústias, que são tristezas, que são muitas vezes depressão, que ninguém vê, mas o Deus que você serve, ele vê. E quando ele lhe visitar, ele vai fazer você enredar toda angústia, toda tristeza, todo espírito de depressão também na sua vida, ele vai sair por terra, porque ele vê, ele sabe onde ele precisa tocar em você, ele sabe que área da sua vida ele precisa me visitar. Passei 15 dias de angústias, 15 dias clamando, eu dizia, Deus me visita. Deus me visita. Que eu olhava para mim e nem sonhava. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor. Nós vimos a casa do Senhor, entramos, louvamos, adoramos, ofertamos, oramos, choramos, glorificamos, mas dentro de nós há algo que precisa que Deus visite em ti. Porque está no oculto que só Ele consegue. Deus visita para transformar o ser humano. Se tem alguém na sua família, na sua casa, e na família
dos seus. A visitação de transformação na vida daqueles que convivem com você, daqueles que estão lado a lado com você. A palavra do Senhor diz a liberdade que está no Velho Testamento, lá no livro de Josué. Deus disse para ele: onde tu colocares a planta do meu pé, eu vou te dar. É bênção material. Mas no Novo Testamento, Deus promete para a gente bênçãos espirituais. Deus visita o povo dele. Deus visita, e quando Deus adentra num lugar, quando Deus adentra na situação, nunca mais a situação é a mesma. O que é que você tem apresentado a Deus? Quais são os motivos da tua oração? Quais são os motivos dos seus clamores quando tu toca os joelhos? Deus, está lá em Malaquias 3, escreve tudo o que você diz, tudo o que você pede, está lá registrado. E às vezes eu e você não recebe, porque a gente está dizendo assim: Deus, eu quero um carro, me dá um carro. Deus diz: eu tenho um carro para te dar, mas não do jeito que tu queres. Deus, eu quero uma casa, me dá uma casa. Aí Deus diz: eu tenho uma casa para te dar, mas não do jeito que tu queres. É como Ana lá no templo: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Anos e anos, Deus me dá um filho. No dia que Ana entendeu, ele disse: Deus, se tu me deu, eu te devolvo. Aí Deus disse: agora eu vou te dar. Tem que ser para a glória dele. Se a bênção é para a glória dele, se a visitação é para a glória dele, como foi naquela situação de Lucas 7, igreja? A mulher ia chorando, a mulher ia reclamando, não suportava a dor, porque quem é que suporta a dor de perder um filho? Mas quando Deus visita, todas as dores ele faz cair por terra. Visitou aquela mulher e disse: mulher, não choras. Se no teu coração tem tristeza, clame a visitação de Deus com alegria. Se no teu coração tem mágoa, clame a visitação de Deus com perdão. Se no seu coração tem medo, clame para Deus visitar você com coragem, para fazer o que Ele quer que você faça. Só peça que Ele me visite. Visita a minha vida, Senhor. Eu preciso da tua visitação. Eu preciso sentir o teu Espírito Santo me envolver. Eu preciso ser, Senhor, aqui aquilo que tu queres. Eu quero, Senhor, abrir e fechar a minha boca, e aqueles que estão a ouvir sintam que tu és na minha vida. Visita-me, Deus. A palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 6, Salomão terminou a construção do templo. Estava lá todo o povo de Deus reunido. E Salomão começa a orar a Deus. E ele começa a dizer: Deus, se o teu povo pecar contra ti, e se arrepender, Deus, e se voltar, Pai, para ti, te pedir perdão, Deus perdoa. E desce assim Salomão a orar no templo, depois de construído. E a palavra do Senhor diz que Deus visitou aquele povo de uma forma tão tremenda, que a glória dele encheu o templo, que ninguém conseguiu ficar de pé. E Deus respondeu a oração de Salomão, e ele disse: olha, se o
presença dele. Porque a presença de Deus ela é gloriosa. A palavra do Senhor diz que em todos os lugares que Jesus visitou, houve cura, houve transformação, houve libertação, houve renovo. Quando Deus chegou lá na casa de Zaqueu, ele disse: a salvação chegou a este lugar. Peça a Deus para visitar as áreas da sua vida que precisam ser visitadas por Ele. Você não está morta, você não está morto, como estava o filho da viúva de Naim. Você não precisa que Ele lhe visite com salvação, porque você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas você precisa que Ele lhe visite de uma outra forma. Que Ele visite renovando as suas forças, renovando a sua fé. Que Ele visite tirando de mim e de você aquilo que tem em nós, que ainda não agrada a Ele. Porque perfeito aqui nesta terra nós não seremos nunca. Perfeito nós seremos lá naquele grande dia. Quando estivermos atentos ao Senhor, à voz do Senhor, à palavra do Senhor, e quando menos esperados, nós lá no meio da noite de glória, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor adorando e voltando eternamente. Aí sim, lá nós seremos perfeitos. Mas nesta terra, todos os dias, nós somos carentes da visitação do nosso Deus. Que Ele nos visite quando dobrarmos os nossos joelhos de madrugada para falar com Ele. Que Ele nos visite nos abraçando nos momentos de dores. Que Ele nos visite nos envolvendo nos momentos de angústia. Que Ele visite aqueles por quem nós temos orado. Que Ele não precise lhe visitar como visitou Ananias e Safira. Que Ele não precise lhe visitar como visitou Arão, como visitou Miriam, depois de terem falado contra Moisés. Mas que Ele lhe visite como Ele visitou Salomão, quando Salomão orava e pedia a Ele sabedoria. E Ele disse: porque tu não me pediste nem bens nem riquezas, e me pediste sabedoria para conduzir o meu povo, eu vou te dar muito mais do que tu pediste. Que Ele me visite, que Ele visite os seus parentes, como visitou Saulo de Tarso, que perseguia os crentes. E quando Ele teve aquele encontro com Saulo, Ele disse: por que tu estás me perseguindo? E a Bíblia diz que a partir daquela visitação de Deus, nunca mais Saulo foi o mesmo. Até o nome foi mudado para Paulo. Deus visita. Mas primeiro do que visitar a quem está ao nosso redor, Ele visita as nossas vidas. Ele visita o nosso coração. Porque dele procede tudo que há em nós. Porque é aquilo que sai de dentro de nós que pode contaminar, como diz a Bíblia. Jesus diz: não é o que entra, mas o que sai. Se você tropeça, igreja, no falar, que Ele visita o teu falar. E você não mais tropeça no falar. Se você tropeça no olhar, que Ele visite o teu olhar para você não mais tropeçar no olhar. Porque Deus é completo. E Ele quer que os filhos dele também sejam completos. Ele quer que nós sejamos o bom perfume de Cristo. Que em todos os lugares que a gente coloque a planta do nosso pé, as pessoas possam dizer: Deus é com esta mulher, Deus é com este homem. Onde ela chega, o ambiente é transformado. Sabe por quê? Porque dentro de mim, dentro de você, habita o Espírito Santo de Deus. Quando eu chegar, o Espírito Santo de Deus chega comigo. Quando eu abrir minha boca, o Espírito Santo de Deus fala por mim. É preciso que Deus esteja conosco em todo o tempo, e que em todo lugar que eu e você habitem, a presença do Senhor é tudo. Mas às vezes a presença do Senhor está conosco quando nós adentramos a casa do Senhor. Mas quando nós chegamos em casa, não está. Por quê?
palavra do Senhor, estejamos com as nossas vestes alvas, para que aonde a gente chegue, as pessoas entendam, elas sintam que a presença sua seja um diferencial em cada lugar, porque aonde você chegar, se a presença do Senhor estiver evidente com você, Ele chega também. Que nesta tarde, o Espírito Santo de Deus visite a área da sua vida que precisa ser visitada. Se tem os pensamentos que lhe aflige, que Deus visite os seus pensamentos. Se são as vontades que tem lhe afastado de Deus, que Deus visite as suas vontades e as transforme para que elas sejam as mesmas do Senhor. Que Ele visite em você, em mim, a área que Ele precisa visitar. Naquele jovem, Ele precisava visitá-lo para ressuscitá-lo e ressuscitou. Ele faz, mas Ele não faz como eu e você quer. Ele faz como eu e você precisa. Ele faz como eu e você necessita. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, depois de serem açoitados, humilhados, caluniados, porque fizeram um benefício a uma mulher, e eles estavam orando, louvando e adorando a Deus. Está lá em Atos 16. E no louvor e na adoração de Paulo e Silas, a Bíblia diz que Deus visitou aquela cadeia. E quando Deus visitou aquele lugar, os cárceres se abriram, os presos foram soltos, e a glória do Senhor mudou a vida de pessoas naquele lugar. Naquele momento, Paulo e Silas precisavam desta visitação de Deus para serem libertos daquelas prisões. Mas eu e você não estamos presos desse jeito. Nós precisamos da visitação de Deus. Mas em que área da tua vida tu precisas que Ele te visite? Diz para Ele: Pai, visita essa área na minha vida, porque ela precisa ser consertada. Porque eu quero, onde colocarei a planta dos meus pés, de camaná sobre a camaná. Quando eu